Meus irmãos, eu os cumprimento em nome do Senhor Jesus. Que a graça bendita dele seja sobre a vida de cada um de nós aqui. Alegria rever os irmãos. Hoje, domingo, primeiro dia da semana, dia do Senhor. É o dia que nós nos dedicamos no serviço santo. Temos o privilégio de ter um local adequado para isso. Que alegria estarmos aqui. Eu quero crer que a maioria de vocês com saúde, com voz para cantar com alegria. E assim o fazemos, meus irmãos, porque o Salmo 100 diz que nós, quando reunidos para adorar o Senhor, devemos celebrar o Senhor com alegria. E é assim mesmo, meus irmãos, alegria interna e alegria externa. Nós temos o privilégio de ter a transmissão do nosso culto, que alcança queridos irmãos que não podem participar conosco aqui presencialmente. Possivelmente há alguns irmãos aqui na nossa região que estão acompanhando a transmissão do culto, outros um pouquinho mais distante. Este daí é a bênção da tecnologia, que ajuda a alcançar pessoas distantes para serem abençoadas também através dos louvores, das leituras bíblicas e também agora com a pregação da palavra do nosso Deus. Então, que o Senhor Deus abençoe a todos neste momento. Convido a igreja mesmo assentada a abrir a palavra do Senhor Deus, a carta aos Gálatas. Meus irmãos, refletindo no momento do louvor, depois que nós confessamos o nosso pecado diante do Senhor Deus, mas mesmo assim, a gente fica a pensar, o que é isso, meus irmãos? O que é isso que acontece com cada um de nós que somos mortais, pecadores, seres limitados, e cultuar um ser eterno, um Deus todo-poderoso, um Deus santo? Quando nós cantamos sobre a santidade de Deus, eu não sei vocês, me bate um desespero interno. Entenda essa palavra, desespero interno, porque eu sei quem eu sou, eu sei as intenções do meu coração, eu sei os caminhos que às vezes os meus pés trilham. E como pode esse Deus santo, que não pode contemplar iniquidade diante dos teus olhos, nos aceitar? E a resposta é uma só, meus irmãos: o sangue de Cristo nos libertou. Porque se não for, nenhum de nós teríamos condição de estarmos aqui. Na verdade, na presença do Senhor Deus, nós seríamos fulminados. Mas se estamos aqui, é graça, maravilhosa graça. Meus irmãos, nós estamos com o compromisso com a igreja de fazer uma exposição de toda a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Já iniciamos ano passado no capítulo 1, e este ano nós retomamos a exposição e iniciamos o capítulo 2. A carta são apenas 6 capítulos, e o compromisso nosso é expor toda a carta, capítulo por capítulo, versículos por versículos, ainda que nós podemos encontrar textos que podem nos constranger, mas é palavra do Senhor Deus. E hoje, meus irmãos, o texto que nós vamos analisar aqui é um texto muito triste na história da igreja, na vida de 2 servos do Senhor Deus, que a Bíblia não quis esconder este fato aqui. Uma das evidências de que a Bíblia é a palavra de Deus, meus irmãos, é que ela não esconde os erros dos seus servos. Se Deus estivesse a intenção de enganar quem quer que seja, para atrair pessoas para junto dele, ele iria colocar neste livro aqui só coisas legais que aconteceu no meio do seu povo. Ele não ia falar que os seus servos pecaram, ele não iria falar que os seus apóstolos falharam. Mas o fato de nós termos registros que mostram muitas vezes alguns fracassos dos servos de Deus, e quando eu falo os servos de Deus, eu estou falando de servos chamados para um ministério exclusivo, por exemplo, os apóstolos. Isso mostra que o Senhor Deus não quer enganar ninguém. E hoje então nós vamos ver aqui algo muito triste que aconteceu na vida do apóstolo Pedro, o líder da escola apostólica, juntamente com o apóstolo Paulo. Então, por gentileza, acompanhe a leitura aí, capítulo 2, eu vou ler dos versículos 11 a 16. É a perícope que eu escolhi aqui para nós examinarmos. Diz assim a palavra da salvação. Gálatas capítulo 2, versículos 11 a 16.
Diz assim: quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo-os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Que as palavras dos meus lábios, Senhor, e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença. Senhor, rocha nossa e redentor nosso. Amém. Eu sei que nós temos crianças aqui, e às vezes a gente olha para as crianças e imagina assim: como que eu vou tentar alcançar a mente das crianças com um sermão desse? Bom, eu confio no poder do Espírito Santo, mas contudo eu posso chamar a atenção das crianças, porque às vezes o pregador prega sem imaginar que tem criança no auditório ou no público. Eu sei que existem igrejas que aproveitam o momento que o pastor vai pregar e tira as crianças deste momento, porque as crianças vão ter uma linguagem mais adequada para ela lá. Ok, eu não concordo com isso, mas eu sei que existe essa prática, porque a linguagem adequada para as crianças é a escola dominical, culto é familiar. Então, ainda que eu sei que existe dificuldade de comunicação do pregador para alcançar as crianças, eu sei que o Espírito Santo é poderoso para falar com as nossas crianças. Então, você que está aqui, menino e menina, eu te chamo a atenção para você prestar um pouquinho a atenção no que nós vamos falar. Talvez você não vai entender tudo que o pastor falar, mas se você entender uma frase ou uma parte, eu já me dou por satisfeito. Ô diácono, muito obrigado, tá bom? Então eu chamo a atenção das nossas crianças para ouvir um pouquinho do que o pastor vai falar. Meus irmãos, talvez uma das atitudes ou comportamentos mais comuns do ser humano seja a dissimulação. E criança especialista em ser dissimulada. Quando faz alguma coisa, uma arte, ou desobedece papai e mamãe, papai fala e aí dissimula tudo, transforma até o rosto, faz aquela carinha de vítima. Talvez, meus irmãos, o comportamento da humanidade depois da queda seja exatamente este ato de dissimular. Um comportamento equivocado, é óbvio. Dissimular é você estar diante de uma situação pensando algo diferente do que você está vivendo naquela situação. Uma pessoa dissimulada é alguém que esconde suas verdadeiras intenções, seus sentimentos ou até os pensamentos, muitas vezes para enganar ou manipular os outros. Isso é uma pessoa dissimulada. Essa pessoa pode agir de maneira amigável ou até cordial, mas
na realidade, pode ter motivações escondidas, ocultas, ou ser desonesta. A dissimulação envolve, meus irmãos, certa habilidade em criar uma fachada que não reflete a verdade. Numa linguagem bem mais direta, uma pessoa dissimulada é uma pessoa hipócrita, que na frente vive uma coisa e por detrás vive outra. O apóstolo Paulo escreve esta carta para defender o seu ministério. Eu tenho dito isso aqui repetidas vezes. O capítulo 1 e o capítulo 2 é a demonstração de que sim, ele prega um evangelho verdadeiro e ele defende esse evangelho, e o apostolado dele também é um apostolado verdadeiro. Ele vai explicar que ele foi chamado para o ministério de forma sobrenatural, porque alguns criticavam o apostolado de Paulo, porque os verdadeiros apóstolos estavam lá em Jerusalém, que foram escolhidos a dedo pelo Senhor Jesus, depois de uma noite de oração intensa. Vocês lembram que quando o Senhor Jesus escolheu os 12, foi depois de uma noite intensa de oração, como que dizendo assim, uma noite inteira de oração para quando eu escolher pessoas certas, que não vão me trair, que não vão me negar, que nem vão me abandonar. Então, Paulo não era deste grupo, então ele recebia muitas críticas. E ele já disse aqui no capítulo 1 de Gálatas, versículo 18, que após a conversão dele, ele foi encontrar lá em Jerusalém com os apóstolos. Gálatas 1,18, ele diz assim: decorrido 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas. Cefas aqui nós entendemos que é Pedro, o líder da escola apostólica, e permaneci com ele 15 dias só, e depois de 3 anos da sua conversão, o último sermão que nós aqui fizemos uma exposição, capítulo 2, versículo 1, ele disse novamente que ele esteve lá em Jerusalém para conversar com os apóstolos, mas agora ele diz aí, capítulo 2, versículo 1, 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. O último sermão nós explicamos o que é que aconteceu aqui. Ele foi lá em Jerusalém, encontrou os apóstolos e teve um embate lá com os judeus legalistas que queriam circuncidar Tito, porque entendiam que a salvação é crer em Jesus e mais se circuncidar. E Paulo teve um embate com eles, mas no final a reunião foi boa. Diz aí o versículo de número 9 de Gálatas 2, diz assim: e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas aqui nós interpretamos Pedro, e João, que eram reputados colunas, me estenderam a minha Barnabé à destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão aqui para os judeus. Então foi uma reunião tensa, mas no final amigável, e Paulo voltou para Antioquia junto com Barnabé, e ele escreve, só que no versículo 11, ele vai dar uma informação para os irmãos da região da Galácia, que nos assusta, meus irmãos. Se fosse eu escondia esse fato aqui para não pegar mal, mas Paulo, vocês estão me chamando de falso? Acha que eu sou um falso apóstolo? Que eu fico numa politicagem com os outros apóstolos? Então eu vou relatar para vocês o que é que aconteceu comigo e com Pedro. Porque Pedro era muito amado pelos judeus, que era o líder da escola apostólica. Tem uma grande religião na nossa nação aí, e no mundo, que encanta muito com Pedro, que tem uma basílica dedicada a Pedro. Aliás, esta grande religião diz que este Cefas aqui não é o apóstolo Pedro, é um outro do grupo dos 70. Mas na nossa interpretação isso cai por terra, porque pelo contexto que nós estamos vendo aqui, é Pedro mesmo que vai lá na igreja de Antioquia, e aí vai acontecer algo desagradável. Então o que nós temos aqui, meus irmãos, eu quero chamar a sua atenção, é Paulo relatando esta ocasião em que repreendeu Pedro por violar o verdadeiro evangelho, ao manter separado dos cristãos gentios.
coisa triste na história de um apóstolo. Então, Paulo aqui não usou do politicamente correto. Não, nós somos apóstolos, somos amigos, vamos levar, porque Pedro, eu conheço Pedro, ele não é assim não, deve ter sido alguma coisa. Meus irmãos, sobre o evangelho, o apóstolo Paulo não aliviava não. Hoje é nós que aliviamos um pouquinho, né? Nós estamos vendo o evangelho sendo vilipendiado aí, e a gente fica com o politicamente correto. Não, deixa, mas pelo menos ele está, né? Mas vamos lá então para o texto aqui e tirar algumas lições. Versículo 11, olha aí comigo, diz assim: quando porém Cefas veio a Antioquia aqui, deixa eu explicar para vocês, as crianças estão ouvindo aí, não sabem nem o que é isso. Antioquia aqui é uma cidade, a terceira maior cidade do Império Romano na época. E esta cidade era uma cidade de um eixo comercial muito importante. E aqui nesta cidade nós temos muitos judeus morando. Era significativo o grupo dos judeus nessa região. Não sei se vocês lembram, depois que Estevão foi morto pelo decreto do Sinédrio judaico, muitos judeus cristãos tiveram que sair de Jerusalém, da Judéia, e desceram para Cirene, foram para a região da Antioquia e se estabeleceram ali. E foi exatamente nesta época em que o evangelho começou a crescer nessa região, que os judeus de Jerusalém, exclusivamente os apóstolos, os líderes, ficaram sabendo, e eles enviam para lá então Barnabé, que era um judeuzão, para ver como que estava aquela igreja. E através do ministério de Barnabé é que Antioquia, a igreja lá, começa a desenvolver mais ainda. Então, essa igreja na cidade de Antioquia foi a primeira entre os gentios, organizada, por assim dizer. Se vocês acompanharem comigo, Atos capítulo 11, versículo 22 a 26, só para mostrar para vocês o contexto aqui, para vocês entenderem o que é que está acontecendo aqui. Atos capítulo 11, versículos 22 a 26, diz assim a palavra do nosso Deus. Atos 11, 22. A notícia a respeito deles, está falando deles, dos judeus lá em Antioquia, judeus convertidos, os crentes da cidade de Antioquia. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo chegado e vendo a graça de Deus, o que Barnabé viu lá em Antioquia, alegrou-se e exortava a todos aqui, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Então Barnabé era um pastorzão, então ele está incentivando. Exortar aqui é uma palavra de incentivo, de ânimo, dizendo: olha, é isso mesmo, continue firme nesse caminho. Versículo de número deixa eu continuar o texto aí. Diz: porque Barnabé era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E olha agora o detalhe interessante: e partiu Barnabé para Tarso a procura de Saulo. Tendo encontrado Saulo, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniu lá naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. E olha o último versículo aí, o versículo de número 26. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Para vocês perceberem a importância dessa cidade. Se hoje nós somos chamados de cristãos, veio de lá de Antioquia, lá foi a primeira vez, porque aqueles grupos que estavam ali eram gente que se converteram de verdade, a vida deles lembrava Cristo, por isso cristãos, é como que dizendo, pequenos cristos, mais ou menos assim. Então, meus irmãos, essa igreja em Antioquia foi a primeira
a ser organizada de uma forma extraordinária, um poder de Deus na vida daqueles irmãos. Aliás, foi essa igreja também a primeira a enviar missionários para o meio dos gentios. Se você der uma olhada em Atos capítulo 13, minha irmã Ludmila, Atos 13, versículo 1 a 3, Lucas nos informa o seguinte, está dito assim, deixa eu ler aqui, você acompanha aí. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, e ele dá a lista: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes o tetrarca, e Saulo. Agora escute: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Preste atenção que o Espírito Santo diz: separai Barnabé e Saulo. Barnabé é o líder, é o titular, Saulo é o auxiliar. E aí então diz o versículo 3: então jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, os despediram. Essa cidade, ou a igreja que havia nessa cidade, era uma igreja que o Espírito Santo agia poderosamente. Então, meus irmãos, foi nesta igreja que Pedro foi lá visitar e se mostrou dissimulado. Aí você já imagina a atitude de Paulo. Por que ele teve essa atitude? Então, volta os olhos para Gálatas 2:11, para vocês verem o que está escrito. Gálatas 2:11. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, esta igreja espiritual cheia do Espírito Santo, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Você sabe que a palavra repreensível é uma pessoa passiva de ser repreendida. Um apóstolo, meus irmãos. E Paulo diz que resistiu ele face a face, ou seja, chamou ele para uma conversa face a face, pessoal. Versículo de número 12, olha aí comigo, eu vou ler o 12 e o 13. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, está falando de Cefas, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e por fim veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Meus irmãos, prestem atenção aqui no quadro, o porquê que Paulo aqui está com o espírito revoltado com a atitude de Pedro, que é um apóstolo. Paulo aqui se propõe em defender o evangelho abertamente. Eu sei que às vezes as pessoas dizem: não, o evangelho não precisa de ninguém para defender, porque ele é suficiente para se manter. E é verdade mesmo, mas Deus usa as pessoas, meus irmãos. Eu seria um covarde vendo o evangelho sendo atacado e não me levantar. Eu já falei isso aqui em outro sermão, citando as palavras de João Calvino. Então, meus irmãos, quando porém vi, diz Paulo aí no versículo 14, olha aí, versículo 14: quando porém vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, esse é o ponto da carta. Se você tiver uma caneta e quiser grifar aí, aqui está o centro do que Paulo vai fazer. Ele está reparando a atitude de Pedro. É como se fosse assim, vocês lembram que ele esteve lá em Jerusalém, levou Tito, deve ter comido lá com os judeus, se alegrou, conversou, recebeu a destra da comunhão. Paulo e Barnabé deve ter dito assim: olha, quando houver uma oportunidade aí, vão vocês também lá em Antioquia, vai lá visitar para ver como é que é, falando com Pedro, Tiago e João. Ok, Pedro parece que foi na frente e chegou lá em Antioquia, e Paulo recebeu ele muito bem, e aí juntamente com outros judeus lá, e muitos gentios que haviam se convertido. Lá em Jerusalém, o povo não comia qualquer coisa não, porque está dentro de Jerusalém, a cultura deles, ok, mas fora de Jerusalém, nós não podemos dissimular.
E aí Pedro chegou, encontrou gentios, na hora do almoço deve ter sentado na mesa com judeu e não judeu. E aí qual era o cardápio? Me parece que o cardápio era como que o Espírito falando para Pedro: Pedro, come de tudo que botar na mesa. E ele deve ter comido mesmo, comeu. Só que lá de Jerusalém está vindo uma outra caravana, junto com Tiago, e talvez alguns judaizantes, aqueles que defendiam a circuncisão. E aí Pedro, para talvez querer ficar bem com os dois lados, sabe como é que é, né? Sabe, político como é que é? Político é aquele que quer agradar todo mundo. E aí então, quando ele viu que os judeus começaram a chegar, ele foi deixando de se misturar com os gentios. Quando botavam uma comida na mesa, que Pedro olhou assim e falou: Ih, isso daqui, se os judeus verem eu comendo, o que eles vão pensar de mim? E foi se apartando. E Paulo percebeu aquilo ali. O problema não era Pedro só deixar de fazer isso. O problema é que aquela atitude de Pedro estava influenciando outros judeus, inclusive o titular da igreja, que é Barnabé. Paulo olhou aquilo ali e falou assim: espera lá, nem Barnabé está vendo o que é que está acontecendo aqui? Meus irmãos, Paulo só teve essa atitude aqui porque ele estava debaixo de inspiração, da orientação do Espírito Santo. Tanto é que o texto está aqui. O texto nos diz que Paulo repreendeu Pedro com severidade por causa da sua hipocrisia, sem problema nenhum. Paulo identificou em Pedro, o apóstolo, uma atitude hipócrita. Não é isso aí? Olha comigo o versículo de número 14 de novo. Quando porém vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho. E é interessante que ele diz: quando vi que não procediam. Então não era só Pedro, tinha mais, mas Pedro foi o que influenciou. Aí ele diz o texto assim: disse a Cefas, na presença de todos: Poxa, Paulo, cadê a ética? Se era Pedro que estava sendo um dissimulado, um hipócrita, o que custava você chamar ele no cantinho? A gente não faz isso? Olha, vem cá, eu preciso conversar contigo, vamos ali na salinha. E aí você fala assim: ó, não tem essa atitude não, que você está influenciando o outro lá. Você não viu que os outros também estão te imitando? Me parece aqui que o sangue esquentou. Paulo não quis nem saber. Diz aí o texto: na presença de todos. E o clima, meus irmãos, deve ter esquentado. Eu penso que não esquentou porque Pedro, ainda que era um apóstolo e também de sangue quente, era humilde. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês. E aí o que é que Paulo disse? Disse assim para Pedro: se sendo tu judeu, vives como gentios e não como judeu. Isso foi quando ele chegou lá. Pedro, você estava aqui e você não era um judeu, pelo que nós vimos aqui, você estava igual os gentios. E aí ele diz: por que obriga os gentios a viverem como judeu? A sua atitude está falando outra coisa. Você chegou aqui com uma cara e agora está com outra. Versículo 15: nós, judeus por natureza, de fato, mas isso não significa, Pedro, que nós somos pecadores dentre os gentios. Nós não estamos pecando. Pedro, eu não conversei isso lá em Jerusalém com vocês? Vocês até deram uma carta para a gente recomendar as igrejas aqui. Por que essa atitude, Pedro? E aí o versículo 16 diz assim: sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei. E aqui Paulo vai falar de uma doutrina muito importante. E sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Meus irmãos, aqui nesta perícope aqui, a conclusão de Paulo é que todos, tanto judeu quanto gentio, judeu circuncidado e gentio não circuncidado, são colocados num relacionamento correto diante de Deus ou com Deus unicamente por fé. Ele aproveita a oportunidade. Vocês entenderam a situação aqui? Paulo não somente vai chamar a atenção de Pedro aqui na frente de todos, mas ele vai aproveitar a oportunidade para que na frente de todos, inclusive de Barnabé, que era o titular, para fomentar uma doutrina muito querida na igreja reformada.
Foi este grito que Lutero deu no século XVI. O homem não consegue se justificar diante de Deus por aquilo que ele faz, comprando bula papal, fazendo as suas penitências, rezando não sei quantas. Nada disso vai fazer o homem como é que eu vou dizer isso? Vai deixar o homem diante de Deus aceitável, nada disso. E aí, à luz da lamparina, Lutero lê o que Paulo escreveu aos Romanos, exatamente aos Romanos: o justo vive por fé. E essa doutrina, a doutrina da justificação, meus irmãos, é uma doutrina muito querida para nós de tradição reformada. Se você não compreender a doutrina da justificação, você não vai entender o plano de salvação na sua vida, este plano perfeito que nós cantamos aqui. Não é você que decide ser salvo, porque se você crer no livre-arbítrio, que você tem poder de decidir, que você tem alguma coisa em você intrínseca que faz com que Deus te aceite, quando você pecar, você vai perder isso daí. E é isso que muita gente crê por aí, que a salvação ela pode ser perdida, porque o homem é que consegue conquistar a sua salvação. Se você conquistou a sua salvação, então você vai perder ela, você pode ter certeza absoluta. Agora, se Deus te salvou, se foi graça, e isso somente pela fé, e a fé é um dom, então você está seguro. É disso que Paulo está tratando aqui, meus irmãos. A doutrina da justificação é algo tão importante para nós quanto a salvação que você carrega na sua alma. Leia mais sobre o que significa justificação. Este assunto vai ser desenvolvido até o final do capítulo no próximo sermão, e aí eu falarei um pouco mais deste assunto. Pois bem, meus irmãos, pela nossa hora ali, porque hoje nós temos ceia. O que isso tem a ver com a gente aqui, meus irmãos? O que esse texto tem a ver com cada um de nós aqui? Quais são as aplicações para nós aqui? Eu vou falar de novo o que eu falei no sermão passado. O quanto nós, e eu vou puxar brasa para a nossa sardinha, de tradição reformada, que tanto amamos teologia, e está havendo um êxodo do meio do pentecostal e neopentecostal para o seio da igreja reformada. Isso é fato. Mas o ponto é, meus irmãos, e nós de tradição reformada, o quanto nós estamos dispostos a defender a verdade do Evangelho. Eu não estou falando defender a placa da igreja, eu não estou falando defender a minha convicção doutrinária, eu estou falando defender a verdade do Evangelho. Eu disse que tem aí um segmento cristão que o slogan é defesa do Evangelho. Vocês conhecem quem é o mentor disso daí. Talvez nós vamos trazer ele para pregar na nossa igreja aqui no 40 anos de organização da nossa igreja. Vamos ver se a gente consegue trazer ele. Você já pode ficar imaginando quem seja. O ponto, meus irmãos, é exatamente sobre isso. Não é eu defender a placa da minha igreja, ou ter um slogan para defender a minha igreja, para pensar que só ela é a dona da verdade. Ainda que eu sei que nós vivemos num mundo relativista. Ninguém pode dizer abertamente que existe uma verdade absoluta. Conversa aí com os entendidos que você vai saber disso. Nós vivemos num mundo relativista. Mas, meus irmãos, nós, os evangélicos, defendemos uma fé evangélica e não temos nenhuma dificuldade de dizer que esta é a única verdade, não existe outra. Aliás, ele disse: eu sou a verdade. Há artigo definido, não uma verdade. Então, o cristianismo é, nesse sentido, exclusivista. E não tem outra coisa, não tem como conversar, meus irmãos. Nós não somos ecumênicos. Aqueles que se dizem cristãos, que abraçam o ecumenismo, não entendeu o que Paulo fez com Pedro aqui. Se Paulo fosse adepto ao ecumenismo, aqui Paulo ia abraçar Pedro. Ia dizer: não, Paulo, é isso mesmo, a gente tem que conversar com os dois lados, a gente tem que ser amigo.
Não, o que está em jogo é a verdade do Evangelho. Se você não defende, ou se você não propaga, se com a sua atitude você está envergonhando o Evangelho de Deus, então não há conversa. Aliás, há conversa sim, há embate. Nós vamos para a luta reída, amigavelmente, mas vamos. Então, talvez a pergunta é: o quanto você é, ou você está disposto a defender a tua fé? E eu estou dizendo a verdade do Evangelho. Você pode estar pensando assim: não, pastor, hoje o Evangelho está sendo atacado. Não, está todo mundo em paz, nós somos um país cristão. Já saiu aí a pesquisa, no Brasil, mais de 80% são cristãos. Você vai falar assim: não, você está contando com uma outra tradição religiosa. Os evangélicos estão crescendo, eu sei disso. Mas, meus irmãos, veja como é que está a nossa nação. Como é que está o Brasil? Talvez você possa estar perguntando assim: pastor, e como é que foi a atitude de Pedro? O senhor falou de Paulo. Aliás, é Paulo que está escrevendo, né? Porque ele só está contando o lado dele. Como é que foi Pedro, a reação de Pedro? O que Pedro falou? Será que Pedro aceitou a repreensão? Me parece que sim, meus irmãos, me parece que sim, senão Paulo tinha registrado aqui. Mas nós temos uma informação que nos mostra como que Pedro talvez lidou com esse drama. Porque nós somos assim: se alguém repreender a gente em público, na frente dos outros, a gente fecha a cara e fala assim: nunca mais falo com você. Aí nós nos tornamos inimigos, nunca mais a gente conversa, bloqueia no WhatsApp e não sei mais o que. E aí fala assim: que você viva para lá, que morra para lá. Parece, a gente pode pensar assim: será que Pedro lidou bem com isso? Como é que foi posteriormente? Tem um escrito do apóstolo Pedro que eu queria ler aqui com vocês. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Olha que coisa interessante aqui. 2 Pedro, capítulo 3, versículos 14, 15 e 16. Está dito assim, isso aqui é Pedro, Cefas, que escreveu. Isso, está dito assim: por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, ele está falando aqui da volta gloriosa de Cristo, incentivando os irmãos. Ele diz: esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensível. Isso aqui é Pedro escrevendo. Lá atrás ele foi repreensível, agora ele está incentivando o outro, dizendo: olha, você se esforce a ser irrepreensível, porque se você for repreensível, cuidado, alguém pode te resistir face a face. Versículo 15: e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu. Ele dá um detalhe aqui, quando ele vai citar Paulo, ele chama Paulo de amado irmão. Então isso demonstra que Pedro não levou aquela situação para o coração, ele não ficou sentido com aquilo, como muitos de nós ficamos. Nós somos pessoas com dificuldade de receber críticas. Tem gente que não gosta de ser criticado, claro, porque às vezes existem as críticas injustas. Mas, meus irmãos, toda crítica ajuda a gente a melhorar, ajuda a gente a crescer. Toda crítica tem um fundo de uma grande lição para nós. E Pedro me parece que aprendeu com isso. Aí ele continua dizendo, o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. E versículo 16, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nos quais há certas coisas difíceis de entender, talvez falando que é a doutrina da eleição, não sei, predestinação, e Paulo fala muito disso, não sei, doutrina da graça, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Ei, Pedrão, hein? Um homem humilde. Por isso é que eu penso que quando Paulo repreendeu Pedro, ele aceitou. Ele deve ter reconhecido, falou assim, não, de fato,
Você foi lá em Jerusalém, nós demos a destra da comunhão, não há mais essa distinção, não tem que ficar com esse negócio de se é judeu, não pode misturar com gentio. Se o judeu não quiser comer carne de porco, que não coma, mas eu sou gentio, não vem me proibir disso. Se o judeu quiser guardar literalmente o sábado dele, que ele guarde para lá. Eu não sou judeu, eu sou gentio. E Pedro entendeu isso. Tem coisas que Paulo escreve que é difícil, mas é nosso irmão, amado irmão Paulo. Então talvez haja alguém aqui que está magoado com alguém, quem sabe, eu não sei. Talvez alguém te magoou, falou alguma coisa que você não gostou. Nós somos muito assim, meus irmãos, nós sentimos demais. E nós temos algo que nos une, a fé evangélica. A cruz, meus irmãos, já nos libertou disso. É tão bonito quando uma pessoa reconhece que erra. E aqui talvez é uma prova pública de Pedro dizendo, olha, de fato o que Paulo fez tem a sua validade, mas ele é um irmão mesmo, e ele tem uma sabedoria diferenciada, foi Deus que chamou ele mesmo, uma sabedoria que Deus deu para ele, deu para Pedro também. Que humildade, hein? Quando um líder reconhece a liderança e grandeza da liderança do outro. É como que eu diminua e que ele cresça. Que lição para nós aqui. Então semana que vem, se o Senhor Deus nos der oportunidade, nós vamos falar sobre a doutrina da justificação, uma doutrina muito querida, que nos ajuda a entender, meus irmãos, quem somos nós diante de um Deus soberano. Vamos orar mais uma vez nesse momento? Senhor nosso Deus, às vezes, Senhor, falar sobre assuntos que é tão delicado é fácil. Difícil é quando, Senhor, nós sentimos na carne. Quando às vezes as nossas atitudes desagradam ao Senhor e o Senhor mesmo usa alguém para nos repreender. E o Senhor, como Pai que é, disciplina o teu filho. E o Senhor faz isso porque ama, porque qual pai que amando o seu filho não vai discipliná-lo? Agradeço ao Senhor pela vida do apóstolo Paulo e pela vida do apóstolo Pedro, dois servos do Senhor, que tiveram, Senhor, uma crise no relacionamento, mas que eram irmãos, que entenderam, Senhor, a vontade do Senhor revelada a eles. Queremos agradecer, Senhor, pela vida e obra que eles deixam como exemplo para nós. De fato, Senhor, eles são imitadores de Cristo. E dá-nos coragem, Senhor, de imitar a Cristo mesmo. De fato, de fazer jus ao nome que nos é dado, cristãos, Senhor, neste mundo. Que o mundo possa ver em nós Cristo, Senhor. Esta luz brilhando no mundo. Não deixa, Senhor, que sejamos ofuscados pelo pecado, pelos nossos temperamentos, mas que de fato sejamos sal e luz neste mundo para a glória do teu santo nome. Eu rogo pelas crianças que estão aqui. Sabemos, ó Deus, que são pecadoras, mas pecadoras com alvo da tua graça, Senhor. Ainda que muitas vezes as nossas crianças possam demonstrar dissimulação, o Senhor pode transformar o coraçãozinho das nossas crianças já na tenra idade, ó Deus. E eu agradeço ao Senhor as crianças da nossa igreja, as que estão aqui fisicamente e aquelas que estão no ventre das nossas irmãs. Continue abençoando-as, Senhor, que sejam mesmo filhos da promessa, filhos da aliança, Senhor, porque elas estão debaixo da promessa que o Senhor fez para os pais. Ajuda-nos como pais a darmos bom testemunho para nossas crianças, para que elas, vendo as nossas atitudes, possam amar o Senhor de todo o coração, até mesmo, Senhor, aqueles momentos que falhos na nossa vida, mas que reconhecemos que precisamos melhorar cada vez mais na presença do Senhor. Assim eu oro com gratidão no coração, no nome do Senhor Jesus. Amém.